Cast. Olá, mais um super podcast Soberana acontecendo aqui e o papo de hoje vai ser sobre odontopediatria. Carreira em odontopediatria, pacientes com autismo, algo que tem crescido tanto, eu estou muito animado. Meu nome é André Machado, sou diretor da Soberana, Escola Conceito em Odontologia, e hoje a gente está aqui com a super Sabrina Novaes, doutora especialista em odontopediatria, nossa expert hoje aqui para falar do tema. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada, André, obrigada, Júlia, obrigada pelo convite aí para falar sobre o que eu mais amo fazer. Perfeito. Que é pediatria. E o papo hoje vai ser muito legal. Estamos aqui também, então, já com a Júlia, nossa aluna soberana, nossa futura liderança. Aqui na Soberana nós gostamos de chamar aluno de futura liderança, né? E ela vai estar aqui representando o nosso corpo discente, fazendo as perguntas aqui que a galera teria curiosidade. Com certeza. Muito bom. Então, Sabrina, conta um pouquinho sobre você, conta sobre a tua construção na odontopediatria, né? Conta sobre, enfim, sua paixão. Conta sobre você. Então, eu sou a Sabrina, né? Tenho 25 anos de formada, já me formei na Unicor, em Três Corações. Sou daqui de Juiz de Fora, mas voltei para cá. Logo quando eu formei, eu fiz endodontia na BO, depois eu fiz pediatria e fiz saúde coletiva também. Hoje eu trabalho, né, eu sou efetiva da prefeitura em Juiz de Fora, tenho meu consultório e também leciono no curso de aperfeiçoamento na BO. Nichei muito o meu consultório, o público do meu consultório, né? Hoje eu acabo atendendo, acho que 90% do meu consultório são de crianças autistas, né? Me especializei em transtorno do espectro autista e terapia ABA, que é a análise de comportamento aplicada, que são duas especialidades fora da odontologia e dentro da psicologia. E é o que eu utilizo hoje no consultório. Minha paixão, acho que a odontologia que me escolheu quando eu tinha 5 anos de idade. Sempre quis ser dentista de criança. E meu sonho foi realizado e realizo um pouquinho mais cada legal, dia. Sabrina. E você vê, né? Uma coisa que a gente bate muito aqui. A gente usa muito o termo nexialismo aqui dentro. Sabe? Essas áreas, elas... na verdade, quase nenhuma área ela é fora da odontologia mais, né? Você tem uma coisa hoje que, se você fez isso e você aplica na tua prática clínica, isso já é odontologia. Né? Acaba que é. Exatamente. Já traz para dentro, né? Exatamente. Da E é muito desse conceito que a gente traz aqui dentro. Olha, Sabrina, parabéns por essa construção incrível. Assim, Obrigada. A gente está muito ansioso para saber um pouco da sua opinião sobre carreira, sobre o cotidiano do odontopediatra e trazer isso aqui para o público. E para nós vai ser muito interessante. Eu mesmo tenho muita curiosidade sobre pacientes autistas e que vou tirar todas, eu espero, hoje. Né, bombardear de perguntas. Não, pode ir à vontade, adoro falar sobre. Perfeito. Sabrina, me conta, vamos começar pelo começo. Vamos falar para o pessoal que talvez esteja em graduação hoje ainda, pensando, poxa, a odontopediatria para mim, qual a mensagem que você gostaria assim, de passar para essas pessoas que visionam a carreira? Olha, a odontopediatria, eu acho que sim, tem aquele negocinho, né, do dom ali, né, do já gostar, porque... não é fácil, né? Torna-se fácil ao longo dos anos, né? A gente vai fazendo e ainda assim é desafiador. Mas eu acho que principalmente, isso eu falo muito até para os meus estagiários da prefeitura, né? Que para a gente ser um bom especialista, a gente tem que ser um bom clínico geral. Se você não tem um olhar clínico, se você não é um bom clínico geral, você não consegue ser um bom especialista, isso tecnicamente falando, né? E odontopediatria é um clínico geral de criança pequena, né, de mini pessoas. Então você acaba toda de novo, né? É tudo de novo, né? Claro que salve suas, né, algumas resguardas e tal, mas a gente é um clínico geral de pessoinhas pequenas. E o controle de comportamento, que eu acho que é o mais difícil, que os alunos falam muito, e os pais, né? Hoje eu falo, é mais fácil controlar a criança do que, às vezes, lidar com o pai e com a mãe. E para quem quer começar, né? Hoje o mercado, ele, né, é concorrido e tem
muita gente ainda fala, igual eu escutei várias vezes, até da minha família mesmo, não vai fazer pediatria, vai morrer de fome, né? A gente fala, pô, mas não tem tanto paciente. Quando eu formei há 25 anos atrás, não tinha quase nada da questão da prevenção. Hoje isso vem melhorando, apesar da gente, né, dos pais ainda não terem muito essa percepção. Mas eu acho que para quem realmente quer, quem gosta né, da pediatria, eu falo, segue em frente, sabe? Assim, vai atrás do seu sonho, porque você consegue fazer, assim. Tem mercado para todo mundo, tem Exatamente. espaço para todo mundo. Se você é bom, igual a gente estava falando, né, antes do podcast, já tem essa questão do mercado aí fora, e ainda tem a parte técnica também, isso te faz deslanchar. Exatamente. É o que a gente sempre comenta aqui. Eu acho que a construção de um grande profissional, de uma alta performance, eu acredito que isso é aplicável em qualquer especialidade, sobretudo na odontopediatria. Ela demanda uma paixão tão grande, né, Sabrina? Assim, a gente precisa ter um gosto tão grande pelo que faz, que a dor de fazê-lo, né, com a intensidade que é preciso para isso entregar alto desempenho, não é sentida, né, da mesma forma. Então, de fato, é sobre isso, né? Seguir Com sonhos, certeza. eu acho que independente do nicho, independente da facilidade que uma outra pode ter, é uma coisa que eu sempre falo muito aqui. Eu acho que você realmente tem que seguir sonhos, né? Parece clichê às vezes, mas é a coisa mais certa do mundo. Porque é só talvez ali que você vai entregar o seu real talento, o seu E se descobrir, máximo. né? Exato. E a gente, sim, a gente tem esse despertar. Tem pessoas que têm um despertar muito cedo, tem uns que vêm depois de um tempo. Sim. Mas se você tem aquele objetivo, aquela meta, né? É seguir adiante e conseguir fazer. E vai conseguir fazer. Eu né? mesma tive o despertar mais tarde para odontologia, mas eu sempre gostei muito de crianças. E aí eu penso em odontopediatria mesmo, Sim. só que para pessoas especiais. Porque eu gosto muito dessa área e, além disso, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. E aí eu gostaria muito de ter um profissional me atendendo diferente de como atende uma pessoa que não tem esse transtorno. Sim. É Entendeu? muito mais fácil. E uma coisa interessante, um dado interessante, PNE, hoje no país, a gente só tem 700 especialistas em PNE, imagina. Nossa. Olha só, gente. É muito país como o pouco. Brasil, né? Pouco, é. Um país com dimensões assim E a maioria continentais. concentrada onde? Região Sudeste. Uhum. E assim, é impressionante como que tem paciente PNE, esse número vem crescendo. E às vezes alguns transtornos que passam muito desapercebidos, o TOC, o TOD, TDAH, Sim. que estão muito associados também aí depois, né, com o autismo, geralmente vem associado ou vem isolados. As pessoas não conhecem e são coisas muito sutis. Às vezes uma coisa muito sutil que você muda na sua forma de atender, Isso. né, ou no consultório, no ambiente, faz muita diferença. Faz. E o que às vezes eu brinco, eu falo, gente, eu apelo muito, que eu falo, gente, vamos fazer PNE, sabe? Por quê? Hoje a gente tem, eu me considero, né, tem um especialista que atende essas crianças. Mas essas crianças vão crescer futuramente. E aí, quem que vai atender? Sabe? Exatamente. Vai para além da odontopediatria, né? E os casos de diagnóstico que são fechados tardiamente na idade adulta? Quem que atende esses pacientes e como atendem? Né? Perfeito. Isso acho que é uma grande preocupação, sabe? Nossa, eu queria, esse assunto, cara, eu quero mergulhar nele. Vamos só antes ainda digerir um pouco mais da carreira da odontopediatria. Eu queria muito extrair isso da Sabrina. Como que é o cotidiano, Sabrina, de um odontopediatra? Vamos lá. Como que as pessoas têm que imaginar um odontopediatra na real, sem filtros? Eu sou sem muito... ilusões. Eu sou bem realista, né? Temos o frufru, tem, né, as coisas legais, né, o colorido, lindo, maravilhoso, pediatria temos. Mas pediatria não é fácil, né? Temos criança chorando o tempo inteiro, a gente lida com choro, com berro, com grito, com vômito, com xixi na cadeira, com cuspe, com tapa. É a realidade da coisa. É o verdadeiro, o caminho tá traçado direto pro céu. já compramos o lugarzinho no terreno lá. No céu. Mas, assim,
é o planejar, né? Uhum. A gente tem crianças que são tranquilas, que é muito fácil de lidar, tem aqueles oscila casos que muito, são né? mais complexos, né? Que exigem mais da gente, às vezes uma consulta um pouco mais demorada, o falar, né? Eu gosto muito de falar e a gente, pediatria, a gente precisa falar. E tem que ter Né? criatividade, o lidar com os pais também, a gente tem esse manejo, né, que não é Uhum. fácil. Mas a gente tem dias que são muito tranquilos, que tem aqueles pacientes que são muito tranquilos, criança é muito engraçada, eles soltam pérolas o tempo inteiro, né? E tem aqueles dias que punk, que às vezes você tá ali, você tá cansado e tem, né, a estabilização protetora, tem às vezes o que segurar, Uhum. que é também às vezes doído pra gente. E a É. gente tem que estar ali Às vezes tem que ter firme, pulso, e né? ter pulso. E o pediatra, ele tem sim que ser amoroso, carinhoso. A gente já tem esse lado mais É. delicado. Mas sim, você tem que saber ser o quê? Positivo, imperativo de certa forma. E quando eu falo em positivo e imperativo, não é de ser grosso, não. Mas você tem que É. saber, opa, chegou agora a hora, ou então conhecer Sim. o pacientinho seu para você poder, né, lidar. É, eu diria que a E pediatria, assim, na minha opinião, é uma das especialidades que mais demanda essa versatilidade de altruísmo, de humanização, porque sim, é você vai do justamente isso que A você até o, fala. né? Exatamente, É tipo, não, é bonitinho. exato. Agora já deu, agora vamos É, e falar você É tem que sério. lidar. exatamente, Então, demanda um e isso para os dinamismo, pais, cara. para criança até que não é tanto, a não ser aquela criança que já é mimada, que os pais, Uhum. né, aí já fica É, mais difícil. E aí a gente tenta impor uma correção, assim, né, é. ali que é mais difícil que não aceitar, e os pais às vezes não entendem isso. Uhum. Mas Uhum. então, assim, eu sempre falo muito com os pais, assim, quando a gente chega na questão da estabilização protetora, né? Mas essa questão do controle comportamental. Pai, ó, mãe, quem. Não dessa forma, mas quem Aham. manda aqui sou eu. Então, né, quem tem que dar as ordens, os Uhum. comandos, sou eu. Porque se eu falo, você fala, obviamente ele vai escutar quem? Você que é mãe, você que é pai. Sim, É. E aí a gente tem essa dificuldade. E costuma resolver. É a forma que você é. lida. Eu acho que o mais difícil do cotidiano da pediatria é realmente essa questão do lidar, do conversar com os pais, do explicar o tratamento. Porque o É. resto a gente acaba É. fluindo, sabe, com a Acredito eu criança. também que tem uma linha bem tênue, né, entre você ser lúdico e você conseguir lidar com os pais. Porque assim, você tem que ser lúdico para criança, mas você também não pode É, parecer tem que bobo. mostrar alguma seriedade Você tem que mostrar uma A profissional firmeza. profissionalidade. para os É, você E pais tem. isso, Júlia, é também. uma coisa assim que eu falo. Tem pessoas que já são pessoas já mais firmes, mais ali Uhum. mesmo de falar, tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade. E no início, quando você forma, eu acho que vem aquela coisa, nossa, é o pai, é a mãe. Uhum. Muitas vezes eles são mais velhos que você, então a Uhum. gente já se põe naquela É, posição do, né? Ah, eu sou. rebaixa. Então, assim, o se impor, conversar, mas quando você fala com segurança, você explica para os pais com segurança que é aquilo, igual, mas tem que segurar. Não é segurar, a gente muda É. uma Uhum. estabilização protetora. Nada mais é do que um É. abraço de urso. Aí. Mas os pais acabam aceitando porque eles Sim, enxergam de uma forma diferente, porque você mostrou para ele que é aquilo ali. E que Uhum. não é só com o perfeito. filho dele, é com o filho seu, com o da Joana, da Maria, de É. todo mundo. Então, né? Nossa, é um jogo de cintura, né, Carolina? Tem que É ter jogo de realmente. cintura o tempo inteiro. Exatamente. Uhum. Pediatria é Porque rebolar. eu imagino É. também que os pais, sobretudo, ó, eu acho que isso, na verdade, nem tange muito geração, não, mas eu imagino que alguns pais fiquem, às vezes, sentidos, né, com uma forma mais dura quando o filho tem um comportamento, assim, muito difícil. E Sim, aí, isso é outro problema que o profissional tem que lidar depois, a comunicação, né? é. Com os pais em relação a isso, como conscientizá-los que é necessário, às vezes, você ter uma abordagem mais, assim, mais dura, às vezes, né? Sim. Mais. E eu falo muito, até no curso que eu dou, né, de autismo, o comportamento é comunicação, né? O corpo Uhum, fala. Uhum. Então, perfeito. muitas das vezes, assim,
Se você tá ali, eu tô meio com a... Cara, o pai vai montar em cima, Uhum. né? Mas se a gente, pô, se você se impõe, não é impor, que eu sou maioral, não. Mas se Uhum. você, o seu corpo fala muito, Exato. o seu comportamento Linguagem fala muito. E isso com corporal, tudo, né? até com Uhum. o paciente, a sua linguagem corporal fala muito, né? Exatamente. Da sua segurança ali para passar o que tem que ser feito para os pais, o seu comportamento com a criança, principalmente com a criança autista, que ela é Uhum. muito visual. Então, isso é o comportamento Uhum. seu que vai estabelecer as regras, estabelecer a Perfeito. forma que vai andar a relação ali, Sim, você tem pai, que, de certa profissional e forma, criança, mostrar sabe? uma. Como é que eu posso dizer? Uma autoridade, né? Porque os É uma pais segurança. estão acostumados em ser a Sim, autoridade da criança. Então sim. você também tem que se Ali uma colocar outra. no momento do consultório. Você tem que ser a autoridade ali, claro que explicando para os pais, para a criança, os procedimentos, mas assim, eles também têm que entender que que eles têm que dar um passo para trás, sabe? E Sim. deixar você E agir. ali é você É, que tá no você que comando tá de no uma comando situação, é daquelas. você que tá ali. Isso, E eu exatamente. falo muito com os pais. Primeira coisa que eu falo, você trouxe aqui? Então, porque você confia em mim. Então, Isso, se nossa, você confia em exatamente. mim, você tem que passar isso para criança. Uhum, Ou você leva naquele. Se você está levando em qualquer profissional que Uhum. seja, porque você está confiando naquele uhum, profissional. Agora, Perfeito. se É um você trabalho em sair equipe, daqui né? hoje e chegar e falar assim, mas eu não gostei, não confiei, então não traga de volta. uhum, Porque senão a gente não vai ter sucesso no atendimento. Uhum. é. Ponto. É um trabalho em equipe, É, né, com os pais. sim, É. sim. Realmente, trafegar do mundo lúdico, muitas vezes, É, pro mundo ao mais. mundo, Mundo Adulto. assim, real, mundo adulto. profissional, adulto, não é mole. Eu É, imagino que, olha, o odontopediatra tem um grande desafio de soft skill mesmo é, para realmente construir. Muito legal, viu? Eu queria agora, pessoal, trazer uma nova pauta, né? sim. Que é justamente os pacientes com autismo. Eu queria muito entender um pouco, Sabrina, da expertise, como é o dia a dia. Você que tem tanta experiência com isso, e é uma coisa que vem crescendo muito, sabe? Sim. E realmente tem, tem deixado a comunidade, acho que para além da odontologia, mas a comunidade da psiquiatria, da psicologia, realmente se movimentando bastante em relação a isso. Comenta para nós na perspectiva odontológica tudo, Sabrina, não esconda nada. No filter. É. Ó, dia a dia, como é o cotidiano, como é a abordagem, os pais. Conta Vamos para começar nós. aí um pouquinho só, né, só pra gente ver, porque Uhum, tem muita gente que fala sobre o autismo, às vezes as pessoas não entendem nem sabem o que é o autismo em si, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele afeta duas áreas cerebrais, principalmente, né? É a sim. área da comunicação e a área da socialização. Coisas que dificultam no dia a dia, obviamente, né, de qualquer indivíduo, mas para a gente, mais ainda, porque a gente precisa comunicar com o paciente, avisar o que vai ser feito, a gente precisa de um entendimento, a socialização, porque a gente precisa, né, de estar com aquele paciente ali socializando com a gente de certa forma. E Uhum, imagina, se com uma criança típica já é um pouco Uhum, difícil, porque a gente lida com medo, sim. imagina esse indivíduo que está dentro do espectro, né? Então, a nossa abordagem, não adianta a gente chegar para criança autista e fazer o que a gente faz com uma criança típica. O autista, ele é um pensador concreto. Primeira coisa, a gente tem que pensar isso. Não adianta a gente chegar e ter um consultório todo lindo, cheio de coisas. Minhas crianças autistas, sabe que elas gostam de brinquedo sensorial, elas gostam de ossinho de cachorro, aquele Olha, brinquedo, que porque curioso, aquilo é muito legal. sensorial. Então, já, assim, obviamente eu tenho meus frufrus, eu tenho um consultório com brinquedo, eles gostam de coisas simples. A gente tem que entender que a criança autista, ela tem um hiperfoco, ela tem um interesse específico. Se a gente não sabe qual que é esse interesse específico da criança, é muito difícil a gente conseguir ao menos uma interação. Uhum, Opa, qual que é o interesse específico da criança? É isso aqui. Ele fica rodando isso o tempo inteiro. uhum, entendi, Então eu pego algo parecido e rodo o tempo inteiro na frente dele. entendi. Então, aí é incrível, parece mágica. Ele já olha pra É você, uma tipo, forma de conexão, né? tá entendendo o que eu tô fazendo? uhum, E às vezes a gente usa esse hiperfoco, às vezes não, sempre. A gente usa o hiperfoco para troca no atendimento. A gente tem estratégias práticas, né? Eu desenvolvi uma metodologia
bem prática, baseada em análise de comportamento aplicada para atender essas crianças. Mas, é receita de bolo? Não, a gente tem ali, mas não é regra. É trabalhar com o autista, quebrar a cabeça o tempo inteiro, é ter criatividade o tempo inteiro, é ter paciência, né? A gente sair muito daquela regra de que a criança precisa sentar na cadeira e ficar ali. Não, às vezes, já fui muito criticada por colegas, porque eu trato criança no chão, sentada no chão. Gente, a criança deixa eu fazer qualquer coisa se ela está sentada encostada na parede. Se é uma coisa que eu consigo fazer dela ali, obviamente, dentro da biossegurança e tudo mais, para que eu vou brigar com a criança, desencadear uma crise nela, para ela deitar na cadeira? Só para mudar o espaço Só físico, então, assim, é é. muito sutil, são sinais, são Sim. coisas muito sutis que a gente tem que fazer troca de consultório. Meu consultório hoje é todo adaptado mesmo eu tenho coisas sensoriais, porque isso tudo faz muita diferença no atendimento da criança autista, sabe? Sim. E o próprio planejamento, não só planejamento, a técnica não. Planejamento, tem o quê? Pupotomia, tem que fazer nesse dente, a gente tem uma enda, a gente tem uma extração, isso é técnica. Perfeito. A questão é a abordagem mesmo que é É a diferente. abordagem, né? A humanização, Sim. a psicologia por trás de tudo Sim, isso. Perfeito. E o autista, se a gente modela, o segredo com ele é modelar comportamento, que é a ABA, né, da terapia ABA. Se a gente modela comportamento e consegue modelar o comportamento dele para fazer as tarefas que você, né, quer que ele exerça, que ele faça, segredo, a gente consegue. É difícil? Sim. Não é fácil. Mas, com a técnica, a gente consegue fazer e é possível. Hoje, assim, Olha, eu não que trabalho legal. com sedação no meu consultório. Assim, fiz curso de sedação, não tem sedação. Optei em trabalhar utilizando só a terapia ABA. É um pouco mais demorado? Sim. Tem que ter apoio dos pais? Sim. Porque não é só ali no consultório. Porque a gente precisa, eles são muito visuais. Então, hoje eu trabalho com um livrinho que chama História Social, que todo autista sabe o que é, né? Os pais sabem. Que conta as historinhas, a historinha da ida ao dentista. Eu trabalho com um sistema de comunicação por imagem que eu tenho praticamente para todos os procedimentos. Então, eu legal. trabalho aquilo com a criança no consultório, os pais trabalham em casa, porque o autista precisa de previsibilidade. Outra coisa, às vezes a gente coloca uma criança na cadeira, uma criança típica, ela foi ali fazer uma limpezinha e tem um selante para fazer. Às vezes a gente faz. Mãe, aqui, ó, vamos aproveitar, já tá aqui, vamos fazer esse selante? Um autista não, porque ele foi ali para fazer o quê? Só a limpeza. Ele não foi para fazer uma limpeza e um selante. Então a gente tem que ter essa percepção. Se você vai, vou fazer limpeza, não vai fazer, não vai conseguir. Porque ele tem essa previsibilidade. Então, tudo a gente tem que avisar antes, não é avisar antes ali naquele momento, sabe? É uma semana de trabalho em casa com os pais, fazendo essa previsibilidade para a gente conseguir ter o sucesso. Porque ela é visual e ele precisa da previsibilidade. Olha, que E não sair interessante, interessante. Sabrina. Fantásticos insights. Me tira uma dúvida. Em relação ao diagnóstico desses pacientes, já te aconteceu de alguma vez um paciente ir até você como, enfim, uma criança normal e ele não ainda tinha um diagnóstico, você Várias suspeitou e indicou para um profissional? Várias vezes. E sim, é muito tênue isso também, sabe? Assim, é um pouco complicado. Mas sim, várias vezes, e eu acho engraçado porque tanto no consultório quanto na prefeitura, a minha auxiliar já teve várias vezes a criança sentar na cadeira e ter aquelas coisas, e você começa fazendo anamnese. E a nossa anamnese é muito mais detalhada também. Não é só a questão. Não, a gente precisa saber se a criança tem estereotipia, se ela tem hiperfoco, se ela tem seletividade alimentar, Entendi. porque isso tudo faz muito no Entendi. contexto. E às vezes a gente olha, os pais vão falando, na hora que sai, você fala assim, gente, tem um pezinho lá. E vamos esperar. E já aconteceu, de eu às vezes comentar com a minha auxiliar e falar na próxima, vamos ficar mais um pouquinho, vou conversando com a mãe. Aí a mãe deu uma sumida, quando voltou, ela falou, doutor, olha só, acabou que ele teve um diagnóstico fechado para autismo. Olha só. E assim, de tanto lidar, obviamente a gente não fecha diagnóstico, eu não sou neuro, não Sim. sou psiquiatra, né? Mas a gente vai percebendo, inclusive no dia a dia. Às vezes vai conflito percebendo com os criança. traços, Loucura né? isso, né? E assim, como que os pais recebem assim uma eventual sugestão para visitar um outro profissional que poderia fazer esse diagnóstico? Eles A recebem geralmente maioria, mal? André, bem? assim, muito dos pais, a gente que é pai e mãe, eu acho, a gente sente. A gente sabe,
peraí, não, meu filho, ele tem uma diferençazinha com relação ao outro. Então, no fundo, eu acho que ele já tem um pouco aquilo. Obviamente, é o que eu falei, a gente saber é um termômetro, saber, poxa, o André é um cara altamente receptivo à informação, ele parece ser, ele começa do jeito que ele fala, poxa, ele tem uma seletividade alimentar, né, meu filho, ele tem um pouquinho de dificuldade, a gente fica pelejando com isso. Cara, esse cara, ou essa mãe, esse pai, é uma pessoa que vai te escutar e vai receber um diagnóstico, mas assim, uma sugestão, né, na verdade, que a gente Sim. não diagnostica. Uma sugestão mais facilmente. Tem aqueles que, não tem nada, não, ele Que é assim, negam mas mesmo, né? não, mas ele é assim porque ele não socializa muito, mas é porque ele só tem adulto em casa, ele não tem criança para brincar. Não, mas ele não fala, mas é porque a gente completa as palavras para ele. Então ele fala pouco é porque ele não é, né? Todo Talvez mundo esses pais completa. também sejam num período Então, de negação. sim. Então, esse aí, a gente já vê que ele já tá nesse período de negação. Então, a gente tem que ser um pouco mais minucioso, mais delicado ali para Maleável falar. ali, né? Sutil. Mas a grande maioria, assim, às vezes já sabe, na hora que a gente fala, é mesmo, né? Acho que eu vou procurar um neuro. E ainda fala, você indica alguém? Sabe? Porque hoje a gente tem, né? Não tínhamos tantos neuropediatras, né? Especialistas. Hoje a gente tem vários e tem muito bons profissionais de Juiz de Fora, assim, sabe? Que trabalham com isso. E outra coisa, quero trabalhar com autista, tem que ter multidisciplinaridade. Se você não tem contato com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, é difícil, porque eles te ajudam muito, principalmente terapeuta ocupacional. Eu hoje atendo também, eu tenho uma parceria, atendo em 2 clínicas, faço a parte de adaptação, de prevenção, faço nas clínicas de apoio, na Petit e lá na Dark. Então, assim, a gente consegue esse apoio do TO, sabe? Então, a gente tem que ter esse contato com esses profissionais também. E uma dúvida pra gente ir caminhando pro fim, pô, esse papo dava um dia inteiro. Dá um dia inteiro, Cara, papo muito interessante. Me conta, inserção desse tipo de mercado, né? Pelos números de alavancagem de diagnósticos, né, que tem acontecido, e pelo volume de profissionais que de fato têm expertise para trabalhar com esse tipo de paciente, como funciona essa inserção de mercado? Você acha que isso é mais boca a boca, ou talvez um networking com profissionais multidisciplinares que podem te indicar? Como funciona isso para ti? O velho boca a boca, ele sempre te traz, porque você, né, atende, eu atendo seu filho que é autista, poxa, deu certo, aí a mãe vai falar, poxa, nossa, encontrei um profissional que é especialista e faz, isso te ajuda muito. Hoje em Juiz de Fora a gente tem grupos também de mães, né? Eu tenho o Acoliteia, que eu faço parte dele também. Tem as clínicas, né, de apoio de hoje. mães, com certeza, Então, isso faz esse networking, obviamente, com os profissionais também, sabe? Quando eu comecei, eu me apresentei 1 a 1. Eu fiz uma carta e levei, falei, olha, eu sou a Sabrina, sou odontopediatra, especializei em autismo. Então, isso tudo vai te trazendo. Rede social também, obviamente, né, que o digital conta muito ali também. Mas, assim, as clínicas também de apoio. Hoje a gente tem várias, né, em Juiz de Fora, né? Tem a Passo a Passo, onde eu trabalho, tem a Petit, tem a Casa Ninho, a gente tem a Integra, tem vários, e cada vez crescendo mais, porque o diagnóstico vem aumentando mais. Muito legal. E esse networking, assim, tem que ser diferente por conta dos pais. Digo eu assim, pais de pessoas especiais, acredito que tem mais medo. Sim. Eles têm mais... Eles têm ressalvas, eles têm várias portas batidas na cara, né? Eles têm um pouco mais, assim, de medo mesmo, né? E todos eles, a maioria chega e fala assim, ele não vai deixar.
Eu falo, calma, mas você trouxe ele aqui, confia, acredita na criança, porque eu acredito É. no seu filho. Então você Aham. acredita, mas não é acreditar em mim, não é É. acreditar nele. E Isso. então, assim, tem sim, isso tem que ser uma coisa muito trabalhada, sabe? Aham. A cabeça dos pais para poder, não, Uhum. gente, ele vai conseguir. E também para você fazer seu espaço ali, Uhum. né? E se tornar a referência Porque eu acho que naquilo, os né? pais, assim, eles têm mais cuidado com os filhos dele, justamente por causa do mundo, né? É. Eles têm mais cuidado, né? Eles querem proteger mais os filhos E dele. justamente pela dificuldade da inclusão, eles já chegam e falam, mas será que tem inclusão mesmo? É. Será que vai ser um outro profissional que vai, que é só, Perfeito. né? Então, quando eles começam a ver que o profissional que lida ali, porque existe um vocabulário todo do mundo autista aí, então quando ele chega, ele vê que o profissional fala de ecolalia, que é repetição de palavras, fala de estereotipia, fala de hiperfoco, Vê fala que tem a conhecimento, né? linguagem ali, opa, peraí. Esse profissional entende de autismo, ele Aham. sabe de autismo. Então, Uhum. isso Aí os pais Com ficam mais certeza. tranquilos, né? Ah, Também. isso e no deve boca a confortar boca, muito as famílias, né? Ter uma abordagem tão sim. especializada, né? Tão específica É. para a necessidade deles, cara. Então, vem de vários lados. Uhum. Hoje eu tenho médicos aí que são médicos renomados, que eu não conheço conheço só porque eu tenho os pacientes, conheço às vezes de telefone, então de cartinha mesmo, de trocar ideia, e que já falam, nossa, não conheço a Sabrina, mas eu sei que ela atende autista. Uhum. Então, eu tenho vários pacientes que estão lá nela e que conseguem. Então, isso vai te fazendo, Com certeza. trazendo, Uhum. né, a clientela, trazendo os pacientes ali, né? Muito legal, viu? Sabrina, olha, que papo bom, viu? Obrigada pela Parabéns. oportunidade. Nossa, Adorei. parabéns pela expertise no assunto, Obrigada. parabéns pela construção impecável profissional, Obrigada. parabéns pelo posicionamento de liderança no nosso mercado. Isso engrandece muito o mercado da nossa região e eu fico muito feliz de tê-la aqui conosco para falar, dividir isso um pouquinho com os ouvintes daqui da Soberana, que vão para Obrigada além pela aqui, né, do oportunidade. estado de Minas. Mas nossos ouvintes aí também, alunos do Nordeste, de outros estados, mas eu fico muito feliz em dar acesso a esse conteúdo para eles. Muito obrigado pela Obrigada disponibilidade, pelo carinho. pelo convite aí também. Sempre que quiser, tô aí. Eu adoro falar sobre autismo e sobre odontologia, na verdade, né? Uhum. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Bom. Obrigada, Júlia. Muito Espero que obrigado. você, né, se encontre aí na pediatria, falta um Com pouquinho certeza. ainda. Eu quero te precisar. parabenizar também Obrigada. pela inclusão, né? Pela Sim. inclusão, que hoje em dia é muito difícil, às vezes. Assim, já está um pouco mais difundido, né? Sim, A mas ainda inclusão. falta, Só que passo por ainda é difícil. São os Então, pioneiros do nosso mercado que são sim. verdadeiros heróis, E né? São só para verdadeiros finalizar heróis. um pouquinho, né, estender um pouquinho, falar sobre a inclusão, porque às vezes o que eu quero te parabenizar também, André, né, pelo que a gente conversou e o que vocês propõem aqui, é sair fora da casinha, né? É sair fora da casinha da odontologia. E a gente, como profissional, trabalhando com esses pacientes de PNE, a gente tem que sair fora da casinha o tempo inteiro, Total. sabe? E lutar pela inclusão também, sabe? Não é só, é só ali no meu consultório eu sou inclusiva ali. Não é sair brigando, né? Ou levantar bandeira, não é isso. Mas, assim, a gente tem, sim, o nosso dever, a nossa obrigação também de falar sobre, sabe? Trazer isso fora do mundo da odontologia, né? Com certeza. Então, com certeza. Um assunto muito nobre, muito, muito importante, né? Mas parabéns. Obrigada. Mais uma heroína que nós temos aí para a odontologia. Obrigada. Que ajuda tantas famílias. Então, ficamos por aqui. Mais um episódio incrível do nosso conteúdo. Nós somos a Soberana, uma escola conceito em odontologia, com altíssima entrega de ensino 4.0 e nexialista para a profissão, a primeira do Brasil. Amém. Que bom. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, tchau.